Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um Edcast, nosso episódio de número 19. O assunto de hoje, o princípio de ação e reação. Eu sou o Rafael aqui de Jaraguá do Sul e minha frase de hoje é a seguinte: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e de tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Essa mensagem é de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Foi bonita. Uhum. Da minha vez, boa noite. Gaspar, aqui de Itapema. E a minha frase também é de Emmanuel. Ela diz assim, ó: a caridade é um processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Emmanuel. Muito bem. Boa noite, eu sou a Maria Antônia, irmã do Gasparino, e também falo aqui de Itapema. E a minha frase da noite é: eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. Esta frase é de Chico Xavier. Muito bem. Estamos aqui agora com um reforço no time, né, pai? Então, Nossa querida tia, sua irmã, que está aqui nos ajudando na aula de hoje. Vamos dar boas-vindas, né? Tomara que não seja só uma aula, que ela participe com a gente. Então, pelo que eu senti, vai virar um hábito, viu? A gente ter esse reforço aqui no nosso bate-papo. Tomara. Então, tia, me fala um pouco mais aí você trabalha na Casa Espírita ali de Itapema? Qual é a tua experiência com a doutrina? Na verdade, eu estou aqui em Itapema já há mais ou menos uns 6 meses, mas eu já trabalhei numa casa espírita lá em São José, onde eu morava. Uhum. Lá há mais ou menos uns 8 anos. Olha aí. Então, temos uma boa ajudante aí, né, pai? Com certeza. Então tá, nosso tema de hoje, né? Princípio, ação e reação. Vamos falar um pouco de livre-arbítrio, de fatalidade. Vamos só começar com a nossa oração inicial? Isto, com Mas certeza. tá bem amparado? Então vamos nos concentrar um minutinho. Levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos pedir a Ele a sua luz, a sua sabedoria, para que possamos na aula de hoje aprender um pouco mais de seus ensinamentos. Pedimos também, Senhor, que envie seus espíritos de luz a cada um de nossos ouvintes, levando a eles paz, conforto. E hoje, especialmente, agradecemos pela presença da nossa querida tia, que está aqui conosco na nossa aula. Que assim seja. Que assim seja. Na verdade, eu que agradeço, porque toda vez que a gente assiste uma aula, que dá uma aula, quem aprende realmente é a gente. Olha, na verdade, a senhora falou muito bem, porque o meu principal objetivo nessas aulas com meu pai é aprender, muito mais do que ensinar qualquer coisa. Exatamente. A gente sempre aprende alguma coisa que ficou lá no cantinho, escondido, que a gente não entendia, que não via. Então, nesse momento em que a gente começa a estudar e a ler e a perguntar e a interagir com outras pessoas, a gente aprende uma coisinha que ficou não muito bem esclarecido no nosso pensamento, no nosso entendimento. Sim, e assim, às vezes eu e o pai aqui debatemos o assunto, a gente já comentou, né, pai? É isso. Às vezes falta mais alguém, mais pessoas, a gente pede para o pessoal às vezes escrever e debater. Então acho que quanto mais gente debatendo com ideias diferentes, é melhor, a gente consegue acho, esclarecer bem mais um assunto, né? Vai se somando, né? É verdade. Na verdade, consegue, com outras opiniões sobre o mesmo assunto, a gente consegue fixar melhor aquele tema, né? Aquele assunto que a gente está debatendo. Uhum. Porque muitas vezes a gente tem uma visão só nossa. Lemos a apostila, lemos nos livros de Kardec e a gente faz uma opinião nossa. E outra pessoa pode ter uma outra visão sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, mas de uma maneira diferente. Isso Uhum. só vem enriquecer, não é, Rafa? Com certeza, com certeza. Tudo bem. Você quer começar a falar aí sobre o tema?
Olha, eu vou deixar para vocês abrirem o tema aí, Tudo que bem. somando a experiência de vocês dois aí, acho que dá mais que a minha vida inteira de espiritismo aqui. O que é isso, menino? Você sabe muito. Não Muito, seja humilde. muito Pelo amor bem. de Deus, vamos lá. Vamos começar aí com o princípio do nosso tema de hoje, né? Ação e reação. Que tem também a ver com a lei de causa e efeito, né? Na verdade, as duas são semelhantes. Sim. Mas neste tema, nós vamos então, como tu já falou inicialmente, falar um pouco de livre-arbítrio, de determinismo, de fatalidade e de liberdade. Livre-arbítrio e liberdade, eles são praticamente sinônimos. O que é o livre-arbítrio? Vamos ver um conceito de livre-arbítrio tirado da nossa cabeça, do nosso conhecimento. Para mim, livre-arbítrio é liberdade de ação. Livre-arbítrio é uma faculdade que Deus deu a cada um de seus filhos para que possam agir de acordo com a sua vontade, e Deus, com toda a sua sabedoria, não interfere em nosso livre-arbítrio. Eu considero como uma importante faculdade que a gente tem, está na nossa mão, e o uso que fizermos dela vai resultar, lá na frente, em felicidade ou sofrimento. Uhum. Então, no meu ponto de vista, livre-arbítrio é liberdade de ação. Tu falou importante, eu considero, acho que o principal faculdade que Deus nos deu, que eu acho que é isso que nos difere de qualquer outro ser vivo. A consciência de si mesmo e a liberdade de tomar nossas próprias decisões, né? Sem dúvida nenhuma. Sim, porque se a gente não tivesse o livre-arbítrio, se nós fôssemos, seríamos tipo um robô, que seguiríamos uma ideia, uma ideologia ditada por alguém. Uhum. Né? Então, só que a gente sabe que o livre-arbítrio é você colocar as tuas atitudes num me ajude a palavra que eu não consigo entender agora. Colocar as atitudes do nosso dia a dia e ter a consciência que o que fizermos da Exato. nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, vai gerar uma consequência, né? Consequência, exatamente, porque Uhum. se nós temos o livre-arbítrio, mas temos que saber que nós vamos responder por aqueles nossos atos que praticamos, principalmente porque nós sabemos que Deus, sendo justo e bom, nos deixa, né, agir de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa liberdade, com o nosso entendimento. Exato. Acho que sem o livre-arbítrio seríamos como meros animais agindo por instinto, né? Como os animais agem, né? Que eles não têm livre-arbítrio, eles agem unicamente por instinto, né? Uhum. É isso mesmo. Uhum. Na questão 843 do Livro dos Espíritos, a pergunta é bem pequena e ela diz assim, ó: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Quer dizer, de trabalhar, de agir, né? Uhum. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Aí, ó. Bem simples. Bem simples, é fácil de entender, né? Uhum. Mas também poderíamos perguntar o seguinte, Rafael: nós temos o livre-arbítrio desde o nosso nascimento? Creio que o livre-arbítrio, ele é... Como é que vamos dizer? Ele evolui de acordo com a tua evolução, né? Você tem um livre-arbítrio de acordo com a tua evolução, penso eu. E de acordo com a tua evolução física, né? Com o teu crescimento físico. Físico e moral, né? A gente, assim, falando da nossa vida terrena, tudo bem, uma criança toma suas decisões de acordo com a sua idade, né? Uma criança de 3, 4 anos, né, vai evoluindo. Mas nós, frente à evolução, somos também meras crianças frente ao infinito, à própria eternidade. Penso que hoje, no nosso grau evolutivo, a gente tem um livre-arbítrio assim, um tanto limitado quanto a que poderia ser, penso eu. Porque estamos muito além ainda, aquém do que podemos evoluir, né? Com certeza. Então, o livre-arbítrio e o determinismo, eles começam na nossa vida desde do nascimento, né? Nós praticamente não temos livre-arbítrio quando bebezinho, Sim. de colo, porque somos 100% dependentes dos nossos pais. Uhum.
Então, um bebê não tem a liberdade de agir e de obrar porque as suas faculdades físicas, né, psíquicas e orgânicas não lhes permitem. É limitado, né? Exatamente. Aí existe, então, determinismo, né? Então, é isso que eu queria colocar, a diferença entre determinismo e livre-arbítrio. Porque nós começamos a nossa vida, quando bebê, com praticamente 100% de determinismo. Porque tudo que nos acontece é nossos pais que determinam. À medida que vamos crescendo, vai diminuindo o determinismo e aparecendo o livre-arbítrio, como você falou há pouco instante. Uma criança de 2, 3 anos já tem vontade própria, já age, já sabe muitas vezes o que é certo e o que é errado, então já está fazendo uso do seu livre-arbítrio. E numa determinada fase da vida, o livre-arbítrio, então, está na mesma proporção do determinismo quando nascemos. Quer dizer, a gente tem praticamente 100% de livre-arbítrio e o determinismo quase que zero. É interessante a gente pensar por este lado, né? É verdade. A gente tem liberdade? Tem. Mas mesmo na nossa fase adulta, a nossa liberdade também não é plena. Eu também acho que não, né? Por quê? Porque nós temos que obedecer leis, nós temos que obedecer códigos da sociedade, nós temos que cumprir uma série de compromissos que muitas vezes vai muito de encontro com a nossa própria vontade, mas a gente está sujeito a essas leis, esses códigos da sociedade, né? Isso é um pouco de determinismo. Nós somos livres, mas não somos 100% livres. Até porque tem que haver esses códigos de segurança, porque senão existem pessoas que não, mesmo adultos, são quase como crianças, eles não sabem se dirigir, não sabem obedecer, né? Não sabem seguir normas. E nós precisamos de normas para podermos viver em sociedade. Em sociedade. Exato. E assim, acho que para o ser humano como um todo, não sei se vocês concordam comigo, desde os índios que estão lá ainda que são selvagens, o seu livre-arbítrio é diferente do nosso. Porque eu creio que eles estão num grau evolutivo, né, ainda menor do que o da gente. Sim, então, primitivo ainda, né? Primitivo. Então eles seguem uma vidinha que é nascer, crescer, casar, ter filho e morrer. Não que o nosso seja diferente, mas nós já temos um conhecimento muito maior das leis morais, do próprio Evangelho de Jesus, ou seja, as tuas responsabilidades aumentam. Eu acho que o ser humano, na escala da eternidade, da criação, está crescendo e vai tendo mais livre-arbítrio e responsabilidade à medida que evolui, né? Sem dúvida nenhuma. Tem uma definição de livre-arbítrio no nosso texto que diz assim, ó: livre-arbítrio é, pois, definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. É simples, né? E é assim que a gente age, é assim que é a nossa vida. É que a gente não para pensar, não para refletir que nós temos a liberdade plena de agir. Vai ter consequências? Com certeza. Se agirmos, tomarmos uma decisão e agirmos de forma errada, que vá de contra com as leis da natureza, contra as leis sociais, contra as leis divinas, contra as leis morais, contra as leis morais, então essa é uma ação, né? Vai gerar uma reação. Aí então entra o nosso tema, né, Rafa? Sim. Era isso que eu ia comentar, fazer essa ligação, né? O tema de hoje, ação e reação, é justamente por isso, né? Ao exercer o seu livre-arbítrio, qualquer ação tua vai ter uma reação. Ação boa, reação boa. Ação ruim, reação ruim. Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Então, no nosso texto, fala alguma coisa sobre a idiotia, os cretinos, né, que nascem praticamente sem a capacidade de agir, né, de pensar, capacidade mental, né, reduzida. E até
tem algumas respostas no Livro dos Espíritos que explicam os casos de idiotia, os casos dos cretinos, que eles não têm a capacidade, eles não têm praticamente o livre-arbítrio. Mas esta situação já é uma reação, exatamente, uma consequência de vidas anteriores em que eles usaram, né, daqueles dons, daqueles dotes que lhes foram concedidos por Deus. Certamente. De uma forma ou de outra, eles podaram esse dom de Deus e vêm dessa forma para se reequilibrar novamente, se redimir. Então, exatamente. usaram mal seu livre-arbítrio em vidas anteriores, e numa outra vida sequente eles vêm totalmente alienados, né? Sem a mínima condição de decidir, sem a mínima condição de agir e pensar por conta própria. Uhum. Então, esses não têm o livre-arbítrio. Até porque, eu acho, não sei se é pertinente, mas se eles, de repente, são espíritos que não se adaptaram àquelas leis, que não seguiram essas normas, essas leis da natureza, se eles viessem novamente sadios e com a inteligência de uma outra vez que veio e ela não soube aproveitar, ela novamente faria, né? Errariam novamente. Cairia no erro, né? Deus permite que ele venha para que ele sinta na própria pele que deve, né, permanecer dessa forma para vir numa outra vez, então um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. Você colocou muito bem, tia, porque a gente lê não é raro a gente ler na própria literatura espírita que a pessoa própria escolhe vir assim, sem as faculdades, justamente pelo medo de estar errando de novo. Então ela vem limitada com uma deficiência mental, uma deficiência física, justamente para não correr o risco de cair no erro novamente, para ela poder saldar a dívida dela por completo, sem correr esse risco, né? Normalmente é a escolha da própria pessoa, esse tipo de prova. O espírito escolhe, né, vir dessa forma. Isso, é o espírito exercendo o livre-arbítrio na sua essência, né? Aí, Rafa, aqui entra, segundo a nossa apostila, a fatalidade. Então, o que é uma fatalidade? Segundo nosso roteiro, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então, vocês colocaram bem, aquele que está com a sua liberdade restrita e que não tem livre-arbítrio, né, outros que têm que agir por eles, foi uma escolha dele no mundo espiritual. Exato. E ele tem consciência disso, o espírito tem consciência disso, né? E muitas vezes, Rafa, acontece do espírito não suportar aquela prova. Aquela prova está muito pesada para ele suportar. Muito difícil, né? Então, muitas vezes eles fogem da vida através de um suicídio porque não suportaram a prova. Exato. Mas, inevitavelmente, vão ter que retornar de uma forma ou de outra para quitar aqueles débitos do passado, né? Isso é verdade. Isso se chama também fatalidade, né? Também se diz que a fatalidade é a morte, a única fatalidade é a morte. Porque desta ninguém escapa, né? Esta chega a hora, né, o momento, ela vai acontecer, independente de você acreditar, não acreditar, ter medo ou não ter medo, a morte vai acontecer. Morte do corpo físico, né? A gente é bom explicar bem, porque às vezes a gente está falando... O espírito é imortal, né? Às vezes a gente está falando da morte, e a gente diz muito, a morte não existe. Ela não existe para o espírito, né? Mas para o corpo físico, com certeza, porque é matéria, né? A matéria tem que se decompor e voltar a fazer parte do todo, né? Me corrija se eu estiver errado, você falou da fatalidade, né, que ela existe unicamente pela escolha do espírito que fez para passar por uma determinada prova. Mas isso falando porque assim, as pessoas podem confundir a fatalidade com os acidentes, com as fatalidades que ocorrem na vida da pessoa, sei lá, perdeu um membro, ficou pobre de uma hora para outra, as pessoas atribuem isso à fatalidade. É isso que é esse tipo de fatalidade que não existe, né? Normalmente esse tipo de prova já está previsto, já foi escolhido pela própria pessoa antes de encarnar, né? Isso mesmo. Mas somos nós, os espíritas que estudamos, que temos esse conhecimento, né?
É, isso mesmo. E é muito comum, né, Rafa? Acontece um acidente, nossa, foi uma fatalidade. Exato, exato. Não no sentido do acidente, né? Uhum. Não. A fatalidade aconteceu para aquelas pessoas que desencarnaram, ou, como você disse, perderam um membro, ficaram numa cadeira de roda. Nós temos que entender que aquilo foi uma escolha do espírito, no mundo espiritual, que tem que passar por aquela dificuldade, tem que passar por todo aquele problema, que é uma das formas que o espírito viu em se redimir de dívidas do passado, né? Então, a ação dele em outras vidas gerou essa reação, que é a forma como ele vai se redimir de erros que fez em vidas anteriores. Eu não sei se para vocês, mas quando fala em fatalidade, dá a sensação de que foi obra do acaso, né? Tipo, Isso, exatamente como você está falando. É isso que a gente está dizendo que não existe, né? Não existe acaso. Deus é soberanamente bom, justo. Não vai deixar nenhum filho dele sofrer por acaso, não é verdade? E na verdade, esse espírito vai se sentir feliz quando ele conseguir cumprir esta prova. Ele vai entrar no mundo espiritual revigorado, restabelecido. Renovado, exatamente. Passei no exame. Exatamente. Né? Não fui reprovado, não tenho que repetir o ano, né? É uma comparação que a gente sempre faz quando a gente falha, e nós falhamos muito, né? Sem dúvida nenhuma, porque quando na escola que a gente não vai bem no exame, tu tem que repetir o ano. Na nossa vida é a mesma coisa, né? É verdade. Então, assim, Rafa, os sofrimentos que a gente passa, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as vicissitudes da vida, né? Elas promanam de duas fontes. Todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dificuldades, ela tem duas fontes de onde elas se originam. Ou é desta vida, ou é de outras vidas. Os problemas que a gente passa, as dificuldades, os sofrimentos que a gente passa desta vida são nós que geramos. Então é importante que a gente esclareça também que muitas vezes a pessoa está em sofrimento, muitas vezes a pessoa está com problemas, mas se ele fizer uma reflexão, ele vai ver que foi invigilância dele nesta vida. Exato. E aí não tem nada a ver com resgate, não tem nada a ver com vidas passadas, tem a ver com ação e reação, porque é uma lei, né? Nada do que você faz de errado deixa de ter uma consequência. Exato. Não adianta você, sofrer um acidente de carro, foi porque na vida passada eu, sei lá, quando eu era uma pessoa... Mas sei lá, você estava lá a 130, 150 km por hora numa estrada... Peraí, alcoolizado, né? Alcoolizado, a responsabilidade foi tua e causou nessa própria vida. Às vezes não tem razão lá na vida passada para as coisas te acontecerem. Até tem uma frase que diz assim: eu posso tudo, mas não devo. Né? Nem tudo lhe convém, né? Exatamente. Vou ler um pouquinho aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre essas dificuldades que a gente tem, os problemas que a gente enfrenta na nossa vida, que somos nós mesmos que criamos, né? Então, na nossa apostila, lá na segunda página, tem um pedaço do Evangelho que é até interessante a gente ler. Mais ou menos assim, ó. A gente já falou que os nossos problemas, eles têm duas origens, né? Ou é desta vida, ou é de vida passada. Então, reportando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Isso é muito comum a gente ver, não é, Rafa? Sim. Muito comum, a pessoa muitas vezes totalmente imprevidente, leva a vida toda desleixada, não toma cuidado com absolutamente nada. De repente as consequências estão acontecendo. E aí está culpando Deus, está culpando o obsessor, está culpando a vida passada, sei lá. Não tem nada a ver, né? Exato. Ele tem que se culpar assim mesmo, né, Antônio? Sim, porque ele está pedindo de repente para que essas coisas aconteçam, não está seguindo
as normas estabelecidas, né, pelas... Isso acontece muito na relação pai-filho. E acredito que até essa modernidade da forma de criar os filhos, hoje que você não pode educar o teu filho com um pouquinho mais de rigor, porque tem leis que protegem, não sei o que tem. Mas, enfim, tem pais que também se aproveitam dessas leis e deixam seus filhos livres, né? Uhum. E aí, certeza, né? se você não orienta, se você não dá o caminho para os filhos, nesse mundo de hoje que é tão perverso, tão mal, né? Com tanta oportunidade de perdição que tem os jovens, e de repente eles se perdem, tomam caminhos que não eram aqueles que desejados, e lá na frente os pais vão se sentir infelizes, obviamente, mas não corrigiram as faltas e as dificuldades que os filhos tiveram lá no início. De repente estão vendo seus filhos drogados, seus filhos se prostituindo, e não adianta culpar Deus, não adianta, como você disse... Então, o sistema também, né? Dizer que era coisa que tinha que passar, não tinha que passar, não. Aquilo ali foi uma falta que se cometeu na condução da educação dos filhos e que lá na frente se refletiu e vai sofrer todo mundo, né, Rafa? É verdade. Sofre o filho, sofre o pai, a mãe, a família toda. Uhum. Quando... Pode falar. Quando que poderia, no início da educação dos filhos, responsabilidade nossa, de pais, né? Uhum. Indelegável, inclusive, nossa responsabilidade no educar e dar o bom caminho para os nossos filhos, não podemos delegar a ninguém, é nossa. Pelo menos os pais têm que tentar, né? Nem sempre eles conseguem, porque tentam, e mesmo assim o filho sai torto, né? Às vezes não é responsabilidade dos pais, mas, que nem você falou, tem pais que nem tentam, né? Que nem estão ausentes o tempo todo, e aí vão acabar se culpando no final. Até porque a missão que nós temos de educar os filhos é um compromisso que a gente assumiu quando, lá na espiritualidade, também, quando, né, nos propomos a educar, a ensinar, a mostrar o caminho correto, né? Uhum. Então, é uma responsabilidade muito grande mesmo. Exatamente. É um espírito que vem para o mundo para evoluir, para crescer, né? Para aprender. Na verdade, a gente tem o hábito de dizer meu filho, minha filha. Uhum. Não são nossos filhos, são filhos de Deus. Que nos colocou na nossa mão, na nossa responsabilidade, um filho dele e nos disse, cuida para mim, educa, mostra o bom caminho. Então, você veja o tamanho da responsabilidade, né? É verdade. Nós recebemos em nosso lar, em nossa casa, um filho de Deus que a gente adota e diz que é nosso, mas o compromisso e a obrigação de criar aquele filho dentro das regras da sociedade, para que seja no futuro um homem, uma mulher de elevado moral, né? Sim. Esse é o nosso compromisso, dar o caminho, né? É verdade. É aquilo que eu falei, né? Tem pais que nem fazem isso, nem dão o caminho. Às vezes você dá o caminho, puxa, ajeita, e mesmo assim a gente vê tanto exemplo por aí de adolescentes que estão desviados do caminho certo. Nem sempre é culpa dos pais, mas, né? Enfim. Mas daí, neste caso, os pais terão cumprido com a sua obrigação. Exato, é isso que eu queria falar. Isso não vão responder por esse ato, né? Exatamente. Então, a gente falou até agora dos problemas, das nossas dificuldades que nós criamos, né? Uhum. Tem aquelas que nós não criamos. Tem aquelas vicissitudes que nós temos que passar, que são a consequência de fatos que não tem a nossa mão, não concorremos para isto, né? Então, a Maria Antônia vai ler um trecho aqui dessa segunda parte, que é aquelas consequências que nós não atuamos, não somos os responsáveis nesta vida, né? Uhum. Certamente fomos os responsáveis em outras vidas. Então diz assim, no entanto, sabemos que existem males que ocorrem sem que o homem tenha diretamente culpa. São dores que têm origem em atos praticados noutras existências. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os revés da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença,
sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nestas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar. Observações desse trecho, então aí estão acontecimentos que nós não temos como evitar porque não concorremos para isto, né? Aí que a gente já bateu nessa tecla várias vezes aqui na aula, né? Deus não seria bom e justo se colocasse um filho dele para sofrer desde a sua nascença sem ter culpa nenhuma de nada, né? Ou seja, se tá sofrendo, se nasceu com alguma deficiência é porque tem alguma causa, né? E essa causa tem que estar numa vida anterior, né? Não pode nascer culpado à toa, né? Sem dúvida nenhuma. Deus, na sua infinita bondade, na sua justiça infinita, jamais iria castigar um filho seu simplesmente porque aquele é um azarado. Absolutamente. Ninguém sofre de graça, né? Ninguém sofre sem ter culpa. Mas como somente na doutrina espírita que tem esse esclarecimento, né, Rafa? Que das vidas passadas, da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. Então esta é uma consciência que a gente tem que ter, que qualquer atitude que tomemos nesta vida, seja ela boa ou ruim, ela vai gerar consequência. Ela vai refletir, né? Vai refletir. Então, diante disso, é muito interessante que cada um, né, principalmente os nossos irmãos aí que nos acompanham, assistem nossas aulas, que façam uma reflexão e que passamos, a partir de então, a ter atitudes boas, benéficas, né? Pensamentos elevados, porque nós só estamos plantando e vamos colher um dia em forma de agradecimento, de amor, de elevação moral. E a gente sempre fala, né, a colheita, a semeadura não é obrigatória. Mas a colheita, meu irmão, não tem jeito. Não vai escapar, né? Não tem jeito. Vamos ter que nos submeter a ela. É verdade. Então, a Antônia vai ler o último trecho aqui da nossa apostila, para depois a gente fazer o fechamento, tá? Muito bem. Não resta a menor dúvida que constituímos hoje o produto das experiências vividas no passado. Não há sofrimento sem uma causa e efeito, ou ação e reação, que regem o nosso destino, porque se somos livres na semeadura, seremos escravos da colheita. Então, foi o que o Gasparino falou. Se nós plantamos arroz, vamos colher arroz. Então, plantar a bondade, o discernimento, o amor, o carinho, a proteção, a benevolência, o perdão, para que nós tenhamos boa colheita. Deus nos permite, pelo livre-arbítrio, a responsabilidade de praticar o bem ou o mal. Porém, a partir do momento que decidimos o que fazer, esta ação gera uma reação característica que virá mais tarde sobre a forma de colheita. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os homens e entre os bons e os maus neste planeta. Eu acho que a grande mensagem de hoje, eu não sei se vocês concordam comigo, fica o recado, né? Você está sofrendo, está passando por algum problema que tu acha que, né, que tá te incomodando? Primeira coisa, não é culpa de ninguém. Você sofre porque primeiro a culpa é tua, né? Deus não vai deixar ninguém sofrer por culpa de outro ou à toa ou de graça, né? Então primeiro põe a mão na consciência, para pensar que você está sofrendo é porque a culpa é tua. O que você pode fazer para mudar? Eu acho que é a grande mensagem de hoje, né? Não sei se vocês concordam. Com certeza. E mais ainda, que a gente deve aceitar esse sofrimento com amor, com carinho, sem revolta. Com resignação, né? O que é o mais difícil, eu acho. Sei. É o mais difícil. Mas se a gente fizer assim, de repente parece até que a dor não vai ser tão amarga, né? A gente aceitar e confiar e acreditar e ter fé
que Deus não nos castiga, não nos colocou nesse mundo para sermos infelizes, Exato. sofredores. Uhum. Estamos aqui para aprender, né? Para modificar o nosso caráter, as nossas tarefas que viemos fazer, né? Estamos na escola, né? Estamos na Exatamente. escola. Temos que se esforçar para não repetir de ano. Vamos estudar bastante para não ter que fazer novamente. É por aí. É verdade. Então, Rafa, a gente tem falado, se a nossa fala de sofrimento, de responsabilidade, e de repente as pessoas estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, mas, puxa vida, será que eu estou nesse mundo só para sofrer? Será que eu vim aqui só para passar trabalho? Não é assim, né? Deus não quer o sofrimento do ser humano. Exato. Ele existe, né? Ele existe, nós temos que passar por ele. Mas é possível a gente diminuir o nosso sofrimento? É possível a gente diminuir as causas que nos fazem chorar, nos fazem infelizes? Uhum. Claro que é possível, né? É possível sim. Porque se eu, mesmo com uma situação de dor física, dor moral, mas se eu tenho a minha vida conduzida de forma justa, que pratico bem, pratico amor, eu perdoo aqueles que me fazem o mal, tudo isso são atenuantes para que o nosso sofrimento diminua. E essas atitudes é o ensinamento de Jesus. É o evangelho do nosso mestre Jesus. Uhum. Ele nos ensinou, está lá escrito em todo o seu evangelho, ele não cansa de falar em perdão, não cansou de nos ensinar sobre o amor, sobre a caridade. Então, não podemos nos considerarmos infelizes, de maneira nenhuma. É verdade. E ter a consciência de que mesmo que alguém esteja me fazendo mal, eu tenho que retribuir este mal com o bem, eu devo fazer isso. Uhum. O beneficiado sou somente eu. Este é o plantio. Esta é a ação. Esta é a forma como eu vou ter uma colheita boa, saudável, e vou diminuir as minhas angústias, meus problemas, que não são poucos, né, Rafa? Todos Sim. têm problemas. Se alguém disser que é 100% feliz nesse mundo, desconfie dele, porque dinheiro não traz felicidade, beleza não traz felicidade, juventude não traz felicidade. Parece que a gente vive num mundo infeliz. Não é isso. Que nós estamos num mundo de provas e expiações, nós precisamos passar por isso. E o ser humano tem a mania de sempre olhar o lado ruim das coisas, né? Sempre Exatamente. piorar mais do que... Pô, todo mundo tem problema. Aí se você enxergar só os problemas da tua vida, putz, a tua vida vai ser infeliz. Mas se você souber enxergar as coisas boas que acontecem entre os problemas, você vai ter uma vida muito melhor, com certeza. E existe muita coisa boa. Existe. O ser humano, nenhum ser humano hoje, aqui no planeta Terra, consegue ser 100% feliz. A gente vive momentos de felicidade, isso mesmo. Tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá, mas aproveite os dias que você tá bem, né? Não fique só reclamando da vida, né? É verdade. É que assim, Rafael, a gente tem o hábito de reclamar, mas a gente não tem o hábito de olhar, não vou dizer nem para trás, você olhar para o lado. Uhum. Se olhar para o teu lado, você vai ver pessoas que são muito mais infelizes que você, que têm muito mais necessidades que você. Muito mais motivo para reclamar, né? Muito mais motivo para reclamar. E de repente nem reclamam, né? É verdade. Você vê nessas pessoas sorriso no rosto. Sim. Alegria de viver. Alegria de viver. Vontade de viver, né? É verdade. Então, a gente tem que parar de reclamar mesmo, né? Uhum. E ver que tem sofrimentos muito maiores que os nossos. Imaginemos as pessoas que estão com câncer, estão destinadas para desencarnar dentro de 1, 2, 3 anos no máximo. Sim. 2 meses. 2 meses, uma semana, pessoas novas. Sim, pessoas que vivem em estado de miséria completa, que a gente sabe que tem mundo afora, na tua própria cidade, todo mundo tem gente morando na rua, daí você tá na tua casa, tá quentinho, agora no frio, né? Tá aí reclamando e o cidadão tá lá dormindo na rua coberto com papelão. Aí sim tem motivo para reclamar. E não reclamam muitas vezes. Muitas vezes não reclama, ainda acha motivo para rir às vezes. Com certeza. Te dá lição de moral ainda.
Tá, acho que o que a gente queria falar sobre o princípio da ação e reação foi isto, né? Acho que era isso, né? Que todos os que nos acompanham façam a sua reflexão, né? Pensem que nenhuma atitude que nós tomamos nesta vida ela vai ficar sem um efeito, sem uma reação, né? Uhum. Agora, a decisão de tomar atitudes boas ou ruins é o livre-arbítrio que nós temos e que a decisão é nossa. Uhum. Então seria muito melhor, mas seria muito mais gratificante que nós tivéssemos ações boas, nobres. Ah, mas o cidadão, ele fala de mim, ele é fofoqueiro. Não tem importância, faça o bem para ele. Exato. É aquilo que Jesus disse, né? Se te baterem numa face, ofereça a outra, né? Ou seja, Nesse sentido, né? você retribuir com o bem e o mal que te fazem. Bem isso mesmo. Assim, os nossos inimigos, não é que a gente tenha que andar abraçado com ele como eu ando abraçado com meu irmão. Exato. Mas então perdoar aquela pessoa é você não desejar que ela se dê mal na vida, que mandar para ela pensamentos de bondade, de amor, de... Uhum. Claro que eu não vou ter com o meu inimigo uma pessoa que me prejudica o mesmo carinho que eu tenho com o meu irmão que me abraça, me quer bem, Exato. me faz bem. Mas só o fato de eu não desejar que esta pessoa se dê mal na vida já é um perdão que eu estou dando de coração. Esse é o plantio. Uhum. E a colheita será bem saudável, com certeza, né? É isso aí. Então tá. Mais alguma coisa? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Olha, o que eu tinha preparado e estudado para falar era isto. Uhum. Agora deixar uma bola para os nossos ouvintes, né? Que mandem perguntas, que participem da nossa aula, né? E esse tema é um tema assim, bem interessante, né? Uhum. Eu falei várias vezes, se a gente fizer uma retrospectiva da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente vai perceber que a gente tem que mudar muito. Uhum. Nós temos que mudar para melhor. É verdade. Porque como eu falei agora, esta é a colheita, essa é o plantio, né? Uhum. Vamos esperar uma boa colheita. É isso aí. Muito bem, então vamos encerrar, fazer a nossa prece final, né? Uhum. O próximo tema. Faz a prece final e eu dou os recados depois, no finalzinho. Então tá bom. Vou passar a palavra aqui para minha irmã para que ela faça a prece final e também pedir a ela que participe mais efetivamente conosco, né? Ah, sim, vai ser. Venha outras vezes, traga o seu conhecimento, a sua contribuição. Com certeza. Para nós é muito importante, né, Rafa? Ah, com certeza. Tipo, a aula de hoje já foi bem mais dinâmica, já foi bem melhor, só por ter uma ideia diferente. É verdade. Né? Eu agradeço de coração, até porque é lógico que eu também aprendo muito, né? Quanto mais eu leio, quanto mais eu falo, mais eu aprendo. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, aos mentores, ao nosso Mestre Jesus, nosso divino amigo, a oportunidade de mais um aprendizado, a oportunidade de mais um conhecimento, e peço a Ele que nos dê forças, que nos dê esclarecimento, que nos dê o discernimento, para que possamos cada vez mais colocarmos em prática essas aulas que fazem muito bem a todas as pessoas que assistem, que é pelos depoimentos que a gente assiste, que a gente vê, né? E que Deus nos permita voltar outras vezes com mais esclarecimento, com mais conhecimento. E que assim seja. Que assim seja. E que assim seja. Então tá, vamos só passar os recadinhos finais. Nossa próxima aula, o tema o arrependimento e o perdão. É isso? Deixa eu ver. O arrependimento e o perdão. Uhum. É um tema bem complicadinho, acho que para todo mundo, né? Se arrepender do que faz e perdoar as ofensas que recebe, acho que é o calcanhar de Aquiles de qualquer pessoa. De qualquer pessoa, com certeza. Então tá, de novo, agradecer aqui de coração, tia, a tua participação. Assim, para todo mundo que tá ouvindo, eu chamo de tia porque é minha tia, eu chamo desde de criancinha. Para mim parece que o nome de tio é sempre assim, é tio e tia, não tem outro nome, né? Então eu agradeço de coração, tia, a participação, que volte mais vezes, foi muito bom, muito gostoso hoje a aula.
né? Que Virei, com dê certeza. mais frutos essa parceria que nós vamos fazer aí. Uhum. Virei com certeza. Ah, beleza. Gostei muito. Então tá, gente. Boa noite a todo mundo e até a próxima aula. Boa noite. Até Da, a próxima aula. da minha parte também é boa noite, que todos fiquem com Deus. Até a próxima.